Olá, mais uma vez estamos aqui no canal Exposição Bíblica e vamos tratar hoje a respeito de um assunto também extremamente relevante e que traz bastante conhecimento para nós. É verdade, nós precisamos ter conhecimento a respeito das coisas do Senhor e precisamos ser fiéis e compreender, ter uma compreensão correta dos textos bíblicos, não é verdade? Assim, esse é o objetivo, na realidade, do canal Exposição Bíblica. E, falando em Exposição Bíblica, compartilha, clica aí, dando o seu ok. E se você quiser deixar um comentário, e você quiser deixar sua dúvida, uma pergunta, ou quem sabe você queira sugerir algum tema, algum assunto para nós abordarmos aqui, fique à vontade. Então, deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe o canal e faça a sua inscrição no canal Exposição Bíblica. Hoje nós vamos falar a respeito do tanque de Betesda, de um milagre que aconteceu junto ao tanque de Betesda. Este é um texto muito conhecido, muito divulgado, muito pregado, não é verdade? E na leitura do Evangelho de João, quando João faz esta narrativa, nós, ao depararmos com o texto, nós vamos ver algumas coisas que constam aí dessa narrativa. Havia um homem que há 38 anos estava numa situação difícil, ele era paralítico há 38 anos, e porque ouvira falar de um possível milagre que acontecia uma vez por ano, em que um anjo descia do céu e agitava as águas daquele tanque, a primeira pessoa que caísse na água quando era agitada a água, ela era curada. Então, esse homem estava há 38 anos nesta situação. Então, nós vamos tratar um pouquinho, vamos falar não a respeito da cura deste homem hoje, né? Há um vídeo que eu vou falar sobre isso, especificamente. Mas o objetivo hoje é falar do texto e do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele era um tanque de lavagem, né? É um tanque criado, sim, pelos judeus, mas ele não era utilizado como um tanque para purificação religiosa. Normalmente, as pessoas utilizavam o tanque de Siloé. E nós temos relato na própria palavra de Deus, quando Jesus manda que aquele homem que fora curado da cegueira, cego de nascença, que Jesus cuspiu um lodo e ungiu nos olhos daquele homem e pediu para que ele fosse se lavar, ou seja, para que ele realizasse uma lavagem de purificação no tanque de Betesda, para que então ele pudesse ir até os sacerdotes e dizer ali que ele foi curado e que ele fez a lavagem e se purificou. O tanque de Betesda, na realidade, ele foi criado sim pelos judeus, mas com este propósito. Com o passar do tempo e com o domínio romano, este tanque foi não confiscado, mas foi utilizado pelos romanos, e havia ali no meio o entendimento de que, dentro do paganismo, de um deus chamado Deus Esculápio, Esculápio no latim, ou Asclépio, no grego. Asclépio, na realidade, segundo a mitologia grega, ele era filho de Apolo. Ele era considerado o deus da medicina. Então criou-se ali um culto pagão, já há muito tempo, havia um culto pagão a Asclépio, o deus da medicina. Acontece que a dúvida de muita gente é, esse anjo descia, e é isso que nós vamos falar aqui. Não há essa narrativa em nenhum texto bíblico do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Isso, na realidade, foi uma lenda. Era uma lenda. Então, não tinha esse anjo. O que é que acontecia, então? Acontecia que, como as pessoas iam até lá, os pagãos, os judeus, que também, por suas necessidades, suas dificuldades, e também por conta da própria displicência dos judeus, eles permitiam que alguns, principalmente aqueles menos favorecidos,
participassem desses rituais e desses cultos pagãos. Então, muitos ficavam ali, naquele tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas. Esta porta, sim, essa era real. E acontece que a narrativa, né, desta lenda é que as águas eram agitadas. Foi criada a lenda de que um anjo descia do céu. Não há não há narrativa bíblica, nem tampouco nenhuma intenção de Deus em fazer isso. Tanto assim que Jesus realizou a cura daquele homem, que estava há 38 anos nessa situação. Então, o tanque de Betesda, ele estava ali funcionando como uma distração para muitos, principalmente para aqueles que estavam excluídos da sociedade israelita da época. Os pobres, os doentes, que não eram aceitos no meio dos religiosos. Então eles iam até lá e ficavam ali esperando, aguardando. Mas e a água? Ela era agitada mesmo? Bom, acontecia que durante uma vez por ano, os sacerdotes do culto, eles, como era um tanque muito grande, né, ele tinha 5 alpendres, 5 pavilhões. Acontece que as águas que estavam retidas nos níveis superiores, elas eram soltas pelos sacerdotes do culto pagão. Sendo assim, quando essas águas desciam pelos túneis, elas faziam ali aquilo que é normal de acontecer, faziam um balanço nos níveis inferiores. Então, havia aquele balanço da água, como se a água estivesse sendo agitada por uma força superior ou por um anjo, algo espiritual. Então foi daí que criou-se essa lenda de que um anjo descia. Então isso é para esclarecimento de todos nós. Não havia isso, não havia anjo algum, não é a permissão de Deus. O anjo que foi enviado por Deus estava ali diante daquele homem há 38 anos e Jesus assim o curou. Tá certo? Então, esta na realidade é uma lenda que foi criada e que foi permitida pelos judeus. Então não havia nenhuma cura milagrosa ali naquele lugar. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode deixar aí no seu comentário e nós vamos estar tentando esclarecer você. Tá bom? Hoje, por enquanto, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deixa aí o seu ok, curte o vídeo, compartilha e também faça a sua inscrição. Deus te abençoe em nome do Senhor.